gente. Hoje, terça-feira, dia 20 de dezembro de 2022, num esquema especial de plantão de Natal. Na apresentação aqui do programa, eu, Cláudia, Sônia, Thaís Freitas descansa agora e volta com as baterias recarregadas na semana que vem para comandar o plantão do Ano Novo. Tem muita notícia para a gente comentar com vocês até às 10 horas da manhã. Sempre já convidando a nossa audiência a participar conosco pelo nosso WhatsApp 11 99904 8756. Você manda sua mensagem aqui para nós sobre os assuntos do dia. As emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto, passaram a ser consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Por 6 votos a 5, o STF definiu ontem que o mecanismo de distribuição de verbas públicas entre parlamentares é ilegal. O julgamento tinha sido suspenso na última quinta-feira, depois de 2 ministros, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, pedirem mais tempo para análise dessa questão. A principal controvérsia do sistema diz respeito à transparência, já que o repasse dos recursos não identifica o valor e nem o nome dos congressistas. Muito bem, na retomada da votação, o ministro Gilmar Mendes se posicionou a favor da manutenção das emendas de relator, empatando o placar. O voto decisivo foi de Ricardo Lewandowski, que justificou a falta de transparência no sistema para votar contra o orçamento secreto. Não foram adotadas todas as providências necessárias para uma adequada transparência do processo de repartição das verbas orçamentárias e não se logrou garantir a rastreabilidade das solicitações de distribuição de emendas e de suas respectivas execuções. De certa forma, surpreendeu essa posição do ministro Lewandowski, porque na semana passada, vocês lembram, ele foi ao Congresso Nacional, ele conversou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e acreditou que o Senado tinha chegado a um bom tempo com algumas mudanças nesse ponto do orçamento. Mas na hora de votar lá no Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski voltou às suas críticas a essa forma de distribuição da verba do orçamento e o Supremo, então, invadiu a competência que é claramente do Congresso Nacional, entrando numa esfera de decisão que não lhe cabe, né? Apesar da decisão ser respeitada e nós vamos ter o cumprimento efetivo dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, mas é uma clara interferência de um poder em outro numa questão que diz muito mais respeito ao Congresso Nacional, aos representantes do povo, do que aqueles que estão lá para guardar a nossa Constituição. O relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, anunciou que os quase 19 bilhões e meio de reais previstos para as emendas de relator serão remanejados. Nós vamos distribuir esses recursos pelas comissões e os presidentes das comissões, juntamente com os ministros futuros, que nós não sabemos quem vão ser, né, irão fazer a destinação desses recursos conforme eles sejam alocados. Agora, não tenham dúvida que já há uma articulação no Congresso para mudar a lei, porque quem interpreta a Constituição, quem interpreta a lei é o Supremo, mas quem elabora a lei é o Congresso Nacional. Então a bola está com o Congresso Nacional. Eu não sou daqueles, viu, Cláudio e Sônia, que gosta de demonizar a forma de emendas de relator, aí, o chamado orçamento secreto. Eu acredito que uma emenda de um congressista, ela é uma ponte, é um viaduto, é uma escola, é um posto de saúde. Se há algum tipo de desvio, tá errado, tem que ser investigado, punido, apresentado e tudo mais. Agora, nós não podemos demonizar o esquema. Faltava um pouco mais de transparência. Havia uma turma do Supremo ali que estava numa posição louvável até de cobrar um pouco mais de transparência para o destino. Afinal de contas, o orçamento é do povo, não é deles. É preciso ter clareza total para onde vão esses recursos. Agora, não dá para a gente demonizar e achar que isso é o fim do mundo, até porque emenda de relator sempre teve. O que tem agora é muito mais, porque o Congresso achou uma outra forma de trabalhar o orçamento. Mas, de qualquer forma, essa discussão tem que ser feita nessa casa. Se vai ser do modelo A ou B, se eu tô certo ou tô errado, se você ouvinte pensa diferente, tá certo ou tá errado, quem tem que dar o ponto final nisso é o Congresso Nacional. Afinal de contas, a população vai às urnas para escolher os seus representantes. E os seus maiores representantes são esses, os deputados, que respondem às pessoas, aos cidadãos, e os senadores, que são os representantes dos estados.
Então, o voto é livre, o voto é aberto, cada um vota em quem quer, cada um escolhe quem quer, e essa composição tem que trabalhar para lutar pelos interesses da população, para representar a população. E se eles acreditam que essa é a melhor forma de destino do orçamento, nós podemos gritar aqui, podemos espernear, podemos criticar, podemos elogiar, é dessa forma que tem que ser. O que não pode é ter interferência do judiciário numa decisão que é exclusivamente do legislativo. E esse capítulo de pegar pelo gancho da transparência para invalidar uma decisão do parlamento é muito perigoso. Porque você está pegando um princípio e está interpretando da maneira que você quer. Você está interpretando da maneira que mais lhe convém, sem que você tenha respaldo, até mesmo jurídico, para isso. Porque se a gente analisar o que diz a Constituição sobre a atribuição dos poderes, nós vamos ver que essa questão do orçamento é uma questão para os outros poderes. O Poder Judiciário está se interferindo muito nas outras questões e vai pagar um preço, não tenham dúvida disso. Em breve, o Poder Judiciário será cobrado por tudo isso que está acontecendo e principalmente por essa usurpação de poder e de função que não está prevista na Constituição Federal. 8h06, tem destaque chegando de Brasília, também da capital federal, Cláudio Humberto conosco. E aí, Cláudio?